E aí, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje estamos iniciando um novo dia, uma nova abordagem ao nosso conteúdo, uma nova perspectiva ao nosso conteúdo. E é claro, eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, fazendo as evidências, comentando, anotando e, é claro, prestando atenção em todos os detalhes, pois eles serão importantes para o nosso engrandecimento escolar, tá bom? Desde já, peço então a vocês que preparem, que se organizem aí no cantinho de vocês. E é claro, espero que vocês aproveitem tudo que eu preparei hoje para você, porque eu tenho certeza absoluta de que nós teremos uma excelente aula, ok? Vamos lá! Alunos, muito bom revê-los, tela projetada. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos. Agora nós estamos oficialmente no nosso terceiro bimestre. E o nosso terceiro bimestre está recheado de grandes novidades, viu? A nossa aula de hoje, por exemplo, eu já vou trazer um assunto muito bom de ser trabalhado e eu acredito que você vai se sentir confortável durante as nossas aulas em virtude do nosso conteúdo. Bem, para início de conversa, eu gostaria de parabenizar aos alunos que foram excelentes na avaliação de língua portuguesa. Naturalmente, a avaliação daqueles alunos que já chegaram até mim. Porque como você está no modo online, alguns alunos ainda não entregaram. Mas já consegui ali corrigir as avaliações, finalizar as médias e por aí vai. Então, alguns alunos tiveram um êxito na minha disciplina e assim nós vamos observar o amadurecimento de vocês em relação à língua portuguesa. Se vocês tiveram outrora dificuldades na nossa disciplina, agora eu espero que você esteja mais tranquilo, que você já tenha aí em mente que a língua portuguesa não é apenas uma disciplina que dita regras. Não, na verdade nem dita regras. É uma disciplina que vai te fazer refletir sobre a forma como que você escreve, a forma como você fala, a estrutura de um texto, porque são assuntos importantes e relevantes para o nosso amadurecimento enquanto aluno, ok? Então, nosso terceiro bimestre, ele já vai ser inicializado a partir de agora e nós vamos trabalhar hoje o nosso livro de atividades. O nosso primeiro assunto, então, a ser trabalhado é colocação pronominal. Este assunto, na verdade, ele não vai ser visto apenas na aula de hoje, até porque esse mesmo assunto tem no livro didático, e ele vai provavelmente compor uma grande porcentagem do seu teste do terceiro bimestre. Mas vamos com calma, vamos estudar o nosso conteúdo, o nosso assunto, vamos passo a passo. Vale lembrar também que durante esse bimestre nós vamos ter assuntos mais interessantes. Nós vamos estudar sobre modalizadores textuais, nós vamos estudar sobre coesão textual, nós vamos ampliar as nossas noções sobre concordância nominal. Vale lembrar que concordância nominal nós trabalhamos no bimestre passado, mas foi de uma forma mínima. Agora nós vamos trabalhar de uma forma máxima, nós vamos adentrar nos detalhes mais importantes da nosso estudo sobre concordância nominal. E por fim, nós vamos ter o nosso estudo sobre ampliação vocabular. Perfeito, então. Material apresentado, nós vamos então iniciar o nosso assunto de fato. Nós vamos observar aqui em colocação pronominal algumas páginas, tá bom? Que vão nos fazer pensar sobre o nosso conteúdo. Eu gostaria de pedir a vocês uma atenção. Eu vou colocar como atenção porque é importantíssimo que você tenha este momento de muita delicadeza para o nosso conteúdo. A primeira informação que você precisa saber, na verdade, a primeira informação de que você precisa e de que você necessita conhecer para que você tenha uma ascensão nesse conteúdo. Quando nós estudamos colocação pronominal, nós vamos estudar 3 posições, tá? A próclise, a mesóclise e a ênclise. São 3 posições, 3 colocações do pronome, tá? Próclise, mesóclise e ênclise, tá? Não esqueçam, pró, mesó e ênclise.
Bem, dito isso, nós vamos observar o seguinte. Agora, o que que você precisa ter conhecimento? Dos pronomes oblíquos átonos. Você precisa saber o que que é, ou como é o nome da posição do pronome, e você precisa conhecer quais são os pronomes, tá bom? E aí nós temos o conceito que é colocado aqui no nosso material, de que a colocação pronominal diz respeito à posição do pronome oblíquo átono. Ah, professor, o que é um pronome oblíquo? Eu vou te dizer. Nós temos o nosso pronome pessoal do caso reto, que formam o núcleo do sujeito, e os pronomes oblíquos, que formam os complementos verbais. Eita, bugou, né? Calma, não precisa bugar, porque ao longo da nossa explicação vocês vão entender com mais calma. Ah, professor, mas o que significa átono? Eu vou te dizer também. Átono significa fraco, tá? Fraco, dependente de outras palavras. Esse é o significado de átono. Então, a colocação pronominal, eu digo mais uma vez, diz respeito à posição do pronome oblíquo átono em relação ao verbo que ele acompanha. E aí nós vamos voltar para o conceito de posição, próclise, mesóclise e ênclise. Porque se esses pronomes que aparecem aqui na sua telinha vierem antes de um verbo, ele é chamado de próclise. Ah, professor, e se estiver no meio de um verbo, é chamado de mesóclise. Professor, pode acontecer de vir no meio de um verbo? Pode, tá? Ah, professor, e se vier depois de um verbo? É chamado de ênclise. Esses nomes agora talvez eles sejam novos para você. Perfeito, então, porque se é novo, então nós vamos observar a importância desse conteúdo, tá? Vamos ver então. Posição dos pronomes oblíquos átonos. Como eu comentei, nós temos primeiramente a nossa próclise, que é o pronome antes do verbo. Eu só quero que vocês saibam, primeiramente, antes de eu dizer as regras, identificar a posição do pronome. Nós temos aqui, ninguém se feriu no acidente. Olha aqui o nosso verbo. E o se é o nosso pronome. O se, ele está vindo antes do nosso verbo. Então, a posição dele é chamada de próclise. Aqui nós temos dar-te-ei. O verbo é este aqui, tá? Se você tirou ti, você tem aqui, ó, darei. Não verbo? Do verbo dar. Ele só foi, vamos colocar aqui como fragmentado, tá bom? Ele foi fragmentado para que entrasse aí no meio um, alguém saberia me dizer? Pronome. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer assim, vou circular o pronome, pronto. Assim você não vai bugar com a minha explicação. Então, o pronome, ele está no meio do verbo, sendo, portanto, mesóclise, tá bom? Ah, professor, mas e depois do verbo? Tá aqui o nosso verbo. Tranquilo, se vem depois do verbo, é chamado de ênclise, tá? Ah, professor, achei difícil. Calma. Você precisa lembrar uma outra situação. Depois que você aprende a posição dos pronomes oblíquos, tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo. O que vem agora é regra, tá? Agora você vai aprender como se coloca, como se usa cada posição. Em que momento eu devo usar a próclise? Em que momento eu devo usar a mesóclise? Em que momento eu devo usar a nossa ênclise? Tá bom? Perfeito. Vamos observar o que o nosso material pontua para nós nesta parte específica abaixo dos exemplos. Nós vamos ter a posição do pronome oblíquo no enunciado, influenciada por vários fatores, como aspecto, ritmo, a clareza do enunciado e, sobretudo, a sonoridade. O que tudo significa? Vamos pensar o seguinte. Vamos observar, vou colocar aqui um exemplo. Ó, não me deixe só.
onde temos o nosso verbo. Aqui, ó. Deixe. Onde está o nosso pronome oblíquo? Me. Ok? Opa, olha, o nosso pronome oblíquo, ele aparece antes do verbo. Qual é o nome desta colocação? Próclise. Muito bem. Próclise, que vem antes do verbo. Mas por que que vem antes do verbo? Porque eu já te mostrei a posição. Mas por que que vem antes do verbo? Tem um fator que vai influenciar. Nós temos aqui o não. O não é um advérbio de negação. Todo advérbio de negação, ele tem um poder muito forte dentro de uma frase. Ele já é forte quando você fala, não quero ir à aula hoje. Olha como ele soa, do verbo soar, ouvir, bater. Olha como ele soa forte dentro de um enunciado. Então, numa frase escrita, não será diferente. Não me deixe só. Este advérbio de negação, ele atrai o pronome para perto, porque ele é uma classe gramatical muito forte. Então, todos os advérbios de negação, eles atraem, tá? Atraem o pronome para perto. Da mesma forma como pronome atrai pronome. Se eu digo o seguinte, eu me basto. Olha que maravilha. Eu me basto. Nós temos um pronome pessoal do caso reto. E lembrando que pronome atrai pronome. E o me, que é um pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Eu, me. Então, aí nós temos essa atração. Quando eu digo atrai, é porque vai trazer para perto da classe gramatical o pronome. E aqui nós temos o nosso verbo. Qual é a colocação do nosso pronome aí? É uma próclise. Muito bem, próclise, tá? Isso aí você não deve esquecer. Depois, então, dessas informações, nós vamos ter aqui como características principais essas características que são pontuadas aqui no nosso material. Vamos observar o que diz agora. A variedade padrão ou norma padrão estabelece algumas regras que determinam a posição que o pronome oblíquo deve ocupar no enunciado. Na prática, porém, existem duas regras que, se usadas em conjunto, são suficientes para solucionar dúvidas quanto à colocação pronominal. Acredito eu que este assunto ele seja um assunto 100% novo para você. Você provavelmente não teve contato com esse assunto antes. Agora que você está tendo contato comigo sobre este assunto, você só tem a crescer, porque é um assunto que tem um teor fenomenal. Ele é um assunto que vai enriquecer a forma como nós trabalhamos, a forma como nós escrevemos, a forma como nós pontuamos algo dentro de um texto. Vamos observar que regras são essas que o nosso material nos pontua. Primeira, na variedade padrão, não se pode iniciar uma oração com pronome oblíquo. Você pode me perguntar duas situações. O que é variedade padrão e por que não pode se iniciar? Se você me perguntar o que é variedade padrão, eu vou te responder o seguinte: a forma como você escreve um texto, ela não pode ser um texto, por exemplo, argumentativo. Ele não pode ter marcas da oralidade. A variedade padrão é a variedade culta, tá? Não tem teor informal. Se você está, por exemplo, entre amigos, você não monitora a sua fala. Então você não fala, hoje sinto-me melhor da gripe. Não, você fala, hoje eu estou melhor da gripe. Né? Então, se você fala dessa forma, entre amigos, você faz uso da variedade não padrão. Mas se você escreve, por exemplo, num texto, hoje sinto-me melhor da gripe, nós temos uma variedade padrão, tá? Depois, nós temos a segunda regra que é colocada aqui no nosso material. A próclise é sempre válida, desde que não haja pausa antes do verbo, representado na escrita por algum sinal de pontuação. Bem, vamos observar aqui. Nos encontramos na variedade do cinema. Nos, olha só, todo pronome
pessoal do caso oblíquo nunca pode iniciar uma frase, tá? Na escrita. Porque na fala nós fazemos diferente. Nós falamos, nos encontramos na entrada do cinema. Tudo bem. É uma variedade coloquial, não padrão, porque você não vai ficar monitorando a sua fala. Mas na escrita você precisa representar da forma como a gramática pondera. Encontramos-nos na entrada do cinema. Por que não encontramos-nos na entrada do cinema? Porque o encontramos e o nos já tem o S aqui, ó. Então, mais um S deixaria a nossa sentença poluída, tá bom? Então, nós vamos observar que essas construções, elas são construções importantes. A nossa primeira aula de hoje sobre colocação pronominal é uma aula extremamente importante para que você entenda as próximas aulas que virão, porque nós teremos aí algumas regras a serem trabalhadas durante este nosso bimestre, tá bom? Regras voltadas ao nosso assunto. Alguém pode me perguntar quando que se usa mesóclise? Porque eu, por exemplo, professor Henrique, eu não falo dar-te-ei, a depender da situação. Provavelmente seu pai não fala, nem dependendo da situação. E provavelmente sua mãe também. Eu falo por uma questão de estar em contato com a língua com a qual eu trabalho. Então, vez ou outra eu falo, somar-te-ei algumas notas. E por aí vai, tá? Por que nós temos a mesóclise? Na verdade, a mesóclise ela é utilizada hoje em dia em documentos, principalmente voltados aos governos, tá? Mas com mais força ao governo federal. Então, nós vamos observar que a mesóclise ela é uma forma extremamente culta, extremamente formal, mas ela hoje em dia ela é utilizada apenas em alguns momentos, como na escrita em documentos, por exemplo. Nós tivemos, durante a presidência da República, um presidente que ele falava, ele dava intensidade e entonação à mesóclise, mas veja que era por algo puramente político, para que ele passasse uma impressão de que ele fosse superior e não estivesse na mesma classe do povo, tá? Então você vai observar que às vezes a nossa própria língua, ela pode ser ou pode demonstrar poder a depender da situação, mas isso não é muito favorável, viu? Perfeito. Vamos continuar a nossa explicação, tá? Nós temos aqui na nossa página de número 3, quando nós devemos usar a nossa próclise, tá? Informação importantíssima, turma, importantíssima, importantíssima, importantíssima. Há palavras que são atrativas. O que significa? Atraem o pronome oblíquo para perto delas e vão tornar a próclise obrigatória. Palavras negativas, por exemplo, não, que é um advérbio de negação, nunca, jamais, nem, etc. É a nossa primeira regra de colocação pronominal. Ela, olha aqui, ó, nós temos aqui um pronome pessoal do caso reto, uma palavra negativa. A palavra negativa, ela pesa, como eu comentei há pouco. Então, ela vai atrair o pronome oblíquo para perto. E aqui nós temos nos, tá bom? Ela nunca nos visita. E visita como nosso verbo, tá? Veja, então, que aqui nós temos o nos antes do verbo, é chamado de próclise. Agora, se eu pergunto para você por que ocorre, é porque há uma palavra negativa atraindo o pronome oblíquo para perto, ok? Em seguida, nós temos pronomes interrogativos, que, quem, qual, quanto. São os pronomes que vão enfatizar uma pergunta, vão iniciar uma pergunta a depender do contexto. Quem o ajudou com a lição de inglês? Volto a dizer,
Pronome atrai pronome. Olha aqui o nosso pronome muito bonito e o nosso outro pronome pessoal do caso oblíquo. E o nosso verbo. O nosso pronome pessoal do caso oblíquo, ele aparece antes do verbo. Novamente, nós temos mais um caso aí de próclise. Em seguida, nós temos uma outra regra, importante também para o andar do nosso conteúdo, que são os pronomes demonstrativos. Inclusive, há pouco tempo, nós estudamos coesão lexical e nós tivemos a par dos pronomes demonstrativos, aquele, este, isso, etc. Tá? Então, o que nós vamos observar? Nós temos aqui, todos perceberam que isso o magoou. Perceberam é um verbo, mas magoou também. Só que o que está sendo pondo aqui, olha aqui, ó, o nosso... Deixa eu reformular para que você não se confunda. Perceberam o verbo, magoou também. O com o nosso pronome pessoal do caso oblíquo. E isso, outro pronome. Pronome atrai pronome. Então, neste caso especificamente, nós vamos observar que este pronome está perto deste verbo. Né? Está perto, não, ele está antes do verbo magoou. É um caso de próclise, tá bom? É um caso de próclise. Em seguida, nós temos uma outra regra dos pronomes indefinidos. Tudo, nada, outro, alguém, ninguém, todos, muitos, etc. Palavras negativas e pronomes atraem pronomes, tá? Olha aqui, todos, todos. Todos é um pronome indefinido e se é um pronome oblíquo, tá? Todos é um pronome atraindo pronome. E o nosso verbo uniram aqui. E então, o nosso pronome ele aparece antes do verbo, formando então o que nós chamamos de próclise. Em seguida, nós temos o nosso pronome relativo, que vocês ainda não estudaram pronome relativo, tá? Que, quem, onde, qual, etc. Mas nós vamos estudar este ano. Mas só para você ter uma palhinha sobre o pronome relativo, todo pronome relativo retoma ao termo anterior. É o que você precisa saber por enquanto. Por enquanto. A resposta que nos deram não nos convenceu. A resposta que, tá? Nos deram que, a resposta. Então, o que ele retoma a resposta? Que é um pronome atraindo outro pronome. E olha aqui o nosso verbo. Nesse caso, então, mais um exemplo de próclise, tá? Pró, o que vem antes de. Depois, nós temos as nossas conjunções subordinativas. Que, quando, embora, como, se, desde que, etc. Essas conjunções subordinativas, elas atraem também o pronome oblíquo para perto. Por exemplo, a palavra quando. Quando é uma conjunção subordinativa e ela vai atrair o nosso pronome oblíquo para perto. Ó, quando a viram chegar uma locução verbal. Então, se é uma locução verbal, nós vamos observar aí, então, que nós temos um caso de pronome antes do verbo, formando, então, o que nós chamamos de próclise, tá bom? E, por fim, os nossos advérbios, que nós temos aqui, logo, hoje, sempre, muito, talvez, calmamente, etc. Então, nós vamos observar que os advérbios, de uma maneira geral, eles também formam uma classe gramatical atrativa. Eles atraem o pronome para perto. Hoje, que é um pronome, perdão, é um advérbio de tempo. Me encontrei. Me é um pronome. Encontrei o nosso verbo aqui. Hoje me encontrei. Me antes do nosso verbo, formando então a nossa próclise. Muito bem pontuada, muito bem bonitinha. Tá? Veja que o nosso livro aqui ele coloca uma observação de atenção. O advérbio ele deixa de ser atrativo quando está isolado por vírgula, tá? E nesse caso nós vamos usar a ênclise. Ó, atualmente, vírgula. Nós não vamos poder colocar se come muito. Não. Come-se.
muita comida. Então, aqui, por uma questão da vírgula, nós vamos observar que o se, ele aparece depois do verbo. O pronome aparece depois do verbo. E aí nós não vamos ter um caso de próclise, nós vamos ter um caso contrário, de ênclise, tá bom? Maravilha. Vamos dar continuidade, então. Em seguida, nós temos algumas outras considerações sobre próclise também. Observe, além da ocorrência das palavras atrativas, há outros 2 casos de próclise obrigatória. Prestem bem atenção nisso. Na estrutura em mais gerúndio. O que é gerúndio? É uma forma nominal do verbo quando se termina em NDO. Cantando, vivendo, sorrindo, pedindo, implorando, sonhando, pulando, jogando, por aí vai, tá? Então, nós vamos observar em e, forma do verbo no gerúndio, mais gerúndio. Quando nós temos essa forma, aqui a nossa próclise é obrigatória, porque ela aparece antes do verbo. É uma fórmula pronta, em mais gerúndio. E em frases optativas, que Deus nos abençoe. O que significa frase optativa? É toda frase que indica um desejo. E ela normalmente vai ser indicada por uma exclamação. Tá bom? Mas nós temos próclise opcional? Nós temos próclise opcional. Vamos observar aqui as regras que são colocadas. Existem 2 situações em que o pronome oblíquo ato não pode ficar antes ou depois do verbo. Primeiro, quando o verbo não inicia a oração e não há nenhuma palavra atrativa. As pessoas se alegraram com a notícia. Aqui nós temos uma próclise. Por que ocorre uma próclise? Porque quando o verbo ele não inicia a oração e não há palavra atrativa, tá bom? Ou as pessoas alegraram-se com a notícia, que é um caso de ênclise. Aqui nós vamos observar que a próclise ela é obrigatória, tá bom? É uma consideração importante a ser colocada. E depois com a preposição, com, de, em, para, por aí vai. Ou palavra negativa mais verbo no infinitivo, tá? Tem que seguir essa forma. Por exemplo, ele tinha a intenção de se casar novamente. Ele tinha a intenção de... Olha aqui a preposição. Tá? Ela tinha a intenção de casar-se novamente. Olha a preposição. Então, com a preposição, é opcional. A próclise vai ser opcional. Queria nunca me lembrar daquele dia triste. Olha só. Me lembrar. Aqui o nosso pronome. Olha aqui, nunca, nunca, não é uma palavra negativa, mas o verbo aqui está no infinitivo, né? Lembrar, verbo no infinitivo que termina em AR ou ER ou IR, tá? E se aqui nós temos o me antes do verbo, é um caso de próclise, mas é opcional se houver a palavra palavra negativa, perdão, mais verbo no infinitivo. Pode ocorrer ênclise também, tranquilamente. Tranquilamente, tá? Tanto no caso 1, quanto no caso 2, tanto a próclise quanto a ênclise, elas são ok, elas estão certas, elas são válidas. Porém, a variedade padrão na próclise, ela é mais comum, ok? Maravilha, nós chegamos aqui na parte da mesóclise, tá? A mesóclise, em virtude do nosso tempo, eu deixarei para a nossa próxima aula. Até porque a nossa aula sobre colocação pronominal, ela está dividida. Nós vamos passar ainda um bom tempinho estudando colocação pronominal, que você tem que entender de fato este conteúdo, ter aqui, na ponta da sua língua. Bem, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Ela tem um pouquinho mais de informações, mas eu tenho certeza absoluta de que ela só vem agregar na vida de vocês. Por fim, deixo então a explicação da nossa aula de hoje. Aproveitem o 3º bimestre, vai ser um bimestre cheio de novidades e aguardarei a todos na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus. Dúvidas, me perguntem no privado.
bons estudos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, turma!